A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar. Obrigado a todos pela companhia, vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. E meus irmãos, vamos estudar sobre socorro oportuno. Dúvidas, entra em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Excelente verdade, porém, são palavras fáceis de serem pronunciadas nos momentos de felicidade, opulência, satisfação, quando o vento sopra a nosso favor. No entanto, é na adversidade, na dificuldade e nos problemas do dia a dia que conseguiremos entender a bondade divina, quando Ele nos dá a oportunidade de testemunhar a nossa fé e a nossa confiança em seus desígnios, buscando nele a força necessária para seguirmos firmes em nossa caminhada evolutiva. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando socorro oportuno. Sensibiliza-se diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em oferecer-lhe o esclarecimento salvador com que a doutrina espírita te favorece. Às vezes chegam pessoas em nossa casa, muitas delas obsidiadas. E existe aí o tratamento de desobsessão, que tem uma eficácia muito grande. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma, entretanto reflete nos outros os que encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão empenham contigo a experiência cotidiana. Então, quando você trata um obsidiado, você às vezes está tratando de um número considerável de obsessores que estão com ele ligado. E à medida que você vai orientando o encarnado, o desencarnado também se orienta. Isso tem feito assim um bem muito grande a companheiros perdidos no mundo espiritual, em total desequilíbrio, e que através do seu obsidiado, com isso se conseguem se libertar. Desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhe aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifique as energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marcham resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascarada de inteligência,
Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Quantas pessoas são julgadas, né? Inocentemente, com nenhum problema, trazem desequilíbrios grandes no aspecto psicológico. Isso acontece também no mundo espiritual. Entregaram-te tranquilos a compromissos que se puseram incompuscáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram um lar como sendo o caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a feição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-se relegados a extremo abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhe atenazam a vida. Quantos casos estamos citando aqui de frustrações, de pessoas que colocam esperanças demasiadas, às vezes, em determinadas situações, e exatamente acontece o adverso. Portanto, temos que também nos preparar para tudo isso. E com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que amaranharam os labirintos do tédio por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposam, os que carregam no corpo dolorosas inibições. Quantos coxos aleijados, né? Que já nascem assim com problemas seríssimos. Lembra-te deles, quase loucos de sofrimento. Trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. A gente sempre diz aqui, a maior caridade que se possa fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Portanto, meus irmãos, vamos refletir na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você depende a própria existência. Corpo, engenho vivo que você recebe com os tributos de hereditariedade fisiológica, em caráter de obrigatoriedade para transitar no planeta por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Podemos ter uma boa saúde, plena inclusive, ou ter um corpo totalmente doente, em muitos casos de acordo com os nossos pensamentos destrutivos. Temos que tomar muito cuidado, que o corpo é a morada do espírito e um meio de locomoção enquanto estamos encarnados. Família é grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Em muitos casos, são compromissos anteriores. A profissão, quadro de atividades constrangendo-lhes as energias, a repetição diária das mesmas operações de trabalho, expressando o aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência em demanda ao futuro. Uma das coisas que a doutrina espírita sempre fala, que poucas coisas são definidas no mundo espiritual. Claro, nós estamos falando aqui também dos laços consanguíneos, dos compromissos entre pais e filhos, da parentela de modo geral, mas uma das coisas que é importante são as profissões. O espírito já sai de lá praticamente com a profissão em mente. Ele está apenas tentando novamente se acertar dos erros cometidos em épocas pretéritas. Compreendem? Então, meus queridos, na verdade, a maioria dos profissionais já tiveram a mesma experiências em épocas passadas. Provas, lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho através de erros impensados ou conscientes em transatas reencarnações e que somos compelidos a rememorar e reaprender. Então as provas, elas estão aí para todos nós espíritos encarnados, não? Doenças, problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio.
Então as doenças nada mais são do que o reajustamento. Quando você descobre ser portador de determinadas enfermidades, e que foram causadas, obviamente, pela própria pessoa, ela tem que fazer um caminho de volta. Então, por exemplo, a pessoa está com diabetes nas alturas, comeu tudo coisas que não deveria durante 20, 30, 40, 50 anos. Só besteiras. Agora tem que fazer o caminho de volta. Não comer nada mais disso, fazer um controle rigoroso para que a saúde volte aos poucos. Reajustamento. Então a doença nada mais é do que um puxãozinho de orelha que Deus nos dá. Opa, você está saindo da linha, volta lá e faz o caminho de volta. Decepções. Cortes necessários em nossas fantasias provocadas por nossos excessos, aos quais ninguém pode fugir. Normalmente as decepções só ocorrem quando nós elevamos além do que a pessoa é. Criamos expectativas de que ela não será capaz, de nos devolver. Então nós que causamos isso. Inibições, embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar um esforço reeducativo. Condição, meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações conforme os débitos e créditos adquiridos. Segundo, é fácil de concluir todas as situações da existência humana são deveres que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade a crescer e aprimorar-nos para as esferas superiores. Pense no valor da doutrina espírita em sua vida. E o Espiritismo é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Quantas bênçãos, quantas luzes que nos chegam através da doutrina espírita. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Toda saudação deve basear-se em pensamento de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescente da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixo que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa.
Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos disponhamos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício dos quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva do lar deve começar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura da sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Aceite os parentes difíceis na base de generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiência que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações.
Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos, mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor, sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. O mendigo é companheiro no caminho e a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele por si mesmo já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio ou de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de sorriso de simpatia e compreensão. A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, pejorativos, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma em sã consciência tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Perante alguém
que surja enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Tantas pátrias, tantos amores. Quando o assunto amor à pátria é trazido à baila, alguns apressados, tendo em mente as tantas vidas que temos sobre esta terra, falam de sua incoerência. Afinal, afirmam, somos simples passageiros em trânsito por este planeta, considerando que logo mais estaremos em outras moradas deste infinito universo. Sim, é verdade, transitamos por muitos lugares. Quem pode lembrar no transcurso das tantas reencarnações por onde já passou somente neste planeta? Em que países já viveu? No entanto, sabedores de que muitas vidas tivemos e muitas outras ainda aqui teremos, conforme a afirmação do Cristo de que não sairíamos daqui até termos pago o último ceitil, ou seja, cumprirmos tudo que nos compete. Não podemos deixar de pensar quantas nações diversas já integramos. Então, nosso sentimento somente pode ser de gratidão. Se hoje amamos o torrão que nos serviu de berço, se assistimos o balançar caprichoso do pavilhão nacional, olhando a geografia do mundo, ficamos a cogitar por onde andamos anteriormente, contemplando as pirâmides do Egito, as dunas do deserto. Pensamos quando teremos transitado por lá. O que hoje lemos como a doutrina secreta dos egípcios terá sido em algum momento nosso estudo principal. Em que momento, afinal, admitimos a certeza da imortalidade da alma? Terá sido ali, nos templos do Egito, ou na doutrina védica da Índia? E que mais aprendemos transitando pelas estradas indianas? Teremos acaso vivido entre o povo de Israel? Em que momento teremos ali bebido a fé em Iavé e por primeira vez decifrado as leis do Decálogo? Países, nações, por onde teremos transitado em tantas e tantas vidas? Não podemos esquecer da gratidão por cada uma dessas experiências na carne e por cada uma dessas nações que nos recebeu em seu seio, em algum momento, em alguma época. Quando nos emocionamos com uma canção francesa, quando nos dói na alma assistir aos ataques terroristas sofridos pela capital francesa, não estaremos apenas recordando de algum tempo em que aquela foi nossa pátria? Nossa alma, é bem possível, seja como uma imensa colcha de retalhos de cores diferentes, plenos de saudades, plenos de gratidão. Quantas amizades teremos construído em solo alemão? Que teremos angariado na passagem pelas terras inglesas? Em que país nos tornamos virtuosos do piano? Em que palcos do mundo fomos aplaudidos? Onde fomos nobres, sábios ou iletrados e simples e esquecido povo? Onde aprendemos a soletrar o verbo amar? Terra amada, planeta azul, quanta diversidade! Por onde andamos? Do Oriente ao Ocidente, sob o sol causticante ou em terras geladas? Gozamos do calor do sol o ano inteiro ou simplesmente ansiamos por aqueles poucos meses em que ele se fazia presente? Imenso lar, abençoada escola. Sim, nossa devoção pátria é hoje para o lugar em que nascemos ou que adotamos. No entanto, não podemos esquecer as bênçãos inúmeras e os extraordinários momentos que nos ofertaram a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, a América. Porque se todos somos filhos do mesmo Pai, vivendo neste grande lar que lhe pertence, a lição ainda e sempre é a da fraternidade que nos deve unir a todos. E a gratidão pelos solos e acidentes geográficos que nos oportunizaram o aprendizado. Amor à pátria brasileira hoje. Gratidão a todas as pátrias pelas quais transitamos no ontem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quando Jesus nos advertiu de que devemos vigiar e orar,
Falou-nos para vigiar primeiro, porque através dos pensamentos somos influenciados para o bem, mas também para o mal. Vamos vigiar a nossa casa mental, para que tenhamos uma vida mais tranquila sobre a terra. Quantos companheiros que vivem nas desilusões, nas decepções, nos flagelos morais, por não ter vigiado como deveriam. Então pensemos nisso, meditemos, busquemos nas páginas do Evangelho o consolo para nossas almas, arregacemos as mangas e trabalhemos em benefício de nós e de todos. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por mais uma vez poder participar do programa O Espiritismo Está no Ar junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos do Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.